Lendas da região amazônica que você provavelmente não conhece. A lenda do açaí. A lenda do açaí é uma lenda indígena que tem origem na região norte do Brasil. Diz a lenda que nessa região havia uma tribo cujo número de habitantes era bastante elevado. Por esse motivo, cada dia estava se tornando mais difícil conseguir uma quantidade de mantimentos suficiente para alimentar todo mundo. Itaqui, então, o cacique da tribo, se viu obrigado a tomar uma decisão tanto radical que deixou todos preocupados. Como forma de controlar o número de habitantes, o cacique decidiu que todas as crianças que nascessem a partir de determinada data deveriam ser sacrificadas. Para ele, essa seria uma maneira de conter o aumento populacional de sua tribo. Um dia, a medida drástica acometeu a própria família de Itaqui. Sua filha, Yassan, deu à luz uma criança que logo teve que ser sacrificada para fazer valer as decisões do próprio avô. Yassan sofreu demais com a morte da filha. Disse que ela passou dias e dias sem sair de sua oca, sofrendo e chorando sem parar por vários dias e noites. Assim, Yassan elevou seus pensamentos ao deus Tupã e pediu a ele que fizesse com que seu pai encontrasse outra maneira de resolver a questão da provisão de alimentos, sem que fosse necessário o sacrifício das crianças. Tupã ficou muito sensibilizado com a dor da Índia e decidiu que ajudaria Itaqui a encontrar outra solução para o problema da tribo. Foi então que, certo dia, ouviu um choro de criança vindo de fora de sua oca. Ao sair, para sua surpresa e felicidade, avistou sua filhinha ao lado de uma palmeira. Yassan correu em sua direção e abraçou a menina, mas logo depois ela desapareceu dos braços da mãe. E mais uma vez inconsolável, Yassan chorou tanto durante a noite ao ponto de perder as forças e acabar por falecer. O corpo da filha de Itaqui foi encontrado na manhã seguinte, abraçada à palmeira. Yassan estava com um semblante sereno e parecia sorrir levemente. Seus olhos estavam abertos e direcionados ao topo da árvore. Ao observar a palmeira, Itaqui percebeu que no local para onde os olhos de Yassan estavam direcionados abundava um pequeno fruto escuro. Tratava-se do açaí. O cacique mandou então que todos os frutos fossem colhidos. Com esses frutos, foi feito um suco de aspecto avermelhado e bastante espesso, que alimentou a população da tribo e findou a escassez de alimentos. Conta-se também que o nome do fruto foi uma homenagem que o cacique fez à sua filha. O fruto foi batizado de açaí, que é Yassan, ao contrário. O Capé-Lobo é uma figura lendária da região amazônica, especialmente nas tradições do folclore do Pará, no Brasil. A lenda do Capé-Lobo descreve uma criatura misteriosa que habita as florestas e rios da Amazônia. A criatura é descrita com um corpo humanoide coberto por pelos negros e cabeça de anta misturado com tamanduá. Diz-se que o Capé-Lobo é uma criatura noturna e solitária que vive em áreas remotas da floresta e se esconde nas margens dos rios. Algumas versões da lenda sugerem que o Capé-Lobo é capaz de se transformar em um ser humano para atrair aqueles que se aventuram pelas áreas onde ele habita. A lenda do Capé-Lobo é transmitida a gerações na região amazônica e serve como parte importante da cultura folclórica local. Essas histórias, muitas vezes, têm o propósito de transmitir ensinamentos e alertar as pessoas sobre os perigos da floresta, incentivando o respeito pela natureza e a cautela ao explorar ambientes selvagens. É importante notar que lendas folclóricas podem variar em detalhes dependendo da região e das diferentes comunidades que as contam. Por isso, podem haver variações na história do Capé-Lobo. O Irapuru. O Irapuru é uma criatura mítica cuja lenda tem raízes nas tradições indígenas da Amazônia. A lenda do Irapuru é uma história romântica que envolve um pássaro encantado conhecido por seu canto melodioso. Segundo a lenda, o Irapuru é um pássaro pequeno e colorido com penas vibrantes e um canto tão belo que é capaz de encantar todos os seres vivos na floresta. Sua melodia é considerada a mais linda de todas as aves, e quem a escuta se apaixona profundamente. A lenda muitas vezes conta a história de um jovem guerreiro que se apaixona por uma moça, mas ela era casada com o cacique, sendo um amor impossível. Ele pede ajuda ao deus Tupã, que o transforma em um pequeno pássaro de cores vibrantes, esperando que sua amada descobrisse sua verdadeira identidade.
A lenda do Irapuru explora temas como amor, desejo e a relação entre os seres humanos e a natureza. Além disso, algumas versões da lenda destacam a ideia de que o Irapuru é uma figura que simboliza a beleza e a fragilidade da natureza, e que sua preservação é crucial para a harmonia do ambiente natural. Assim como muitas lendas folclóricas, a história do Irapuru pode variar em detalhes conforme é contada por diferentes comunidades e ao longo do tempo. Mas a essência da lenda permanece como uma narrativa que celebra a beleza da natureza e explora a conexão entre os seres humanos e o mundo ao seu redor. A lenda da mandioca. A história diz que uma índia deu à luz a uma menininha e a chamou de Mani. Ela era linda, feliz e tinha a pele bem branca. Um dia, Mani ficou doente e toda a tribo ficou preocupada e triste. O pajé foi chamado e fez vários rituais de cura e reza para salvar a indiazinha. Nada adiantou e ela infelizmente acabou morrendo. Então, resolveu entrar Então, resolveram enterrar o corpinho de... Então, resolveram enterrar... Então... Foi mal, Vini. Então, resolveram enterrar o corpinho dentro da própria oca. E os pais regaram o local com água e muitas lágrimas. Depois de alguns dias, nasceu dentro da oca uma planta com a raiz marrom. Depois de alguns Depois de alguns dias, nasceu dentro da oca uma planta com a raiz marrom por fora e bem branquinha por dentro, da cor da mãe, da mãe, da cor da mãe. Em uma homenagem a ela, a planta ganhou o nome de manioca ou mandioca, uma junção de mani e oca, a casa indígena. O que é uma piguari? Uma piguari é uma criatura misteriosa que dizem viver na floresta amazônica. Alguns dizem que ele é grande e peludo e tem um rugido assustador. A origem do Mapiguari. A origem do Mapiguari vem de relatos orais de povos indígenas que habitam a região amazônica. Conforme as lendas, o Mapiguari é um resultado de uma metamorfose sobrenatural de uma criatura ou um lenhador que violou as regras da floresta ou cometeu atos de destruição ambiental. E como punição, foi transformado em uma criatura assustadora. Outros contos e outras lendas relatam a origem dele como uma criatura que antes era um pajé, que descobriu o segredo da imortalidade e seu castigo foi se transformar num animal horrível e fedorento. Independente da história da origem do Mapiguari, o fato é que ele inspirou inúmeros contos e lendas transmitidos de geração em geração. A criatura era muitas vezes associada a figuras protetoras da floresta, punindo aqueles que causam danos no ecossistema e garantindo o equilíbrio da natureza. Como seria essa criatura em si? O Mapiguari muitas vezes é descrito tendo entre 2,5 metros a 2 metros, e ele também é descrito como sendo uma criatura que tem pelos muito densos e grossos, e esses pelos o ajudariam a ser a prova de balas. Outra característica do Mapiguari seria os seus olhos bem no centro da barriga, ou bem na área onde fica o umbigo, e também a sua característica mais marcada, ou a sua maior característica seria a sua boca, que vem do nariz até quase perto da boca. Seria a sua boca, que vem do nariz até quase o olho que fica na sua barriga. Outra característica do Mapiguari é quando ele pega alguns caçadores que andam devastando ou agredindo demais o ecossistema, ele costuma pegar esses caçadores, atraindo eles antes com um grito, simulando alguém pedindo ajuda, e depois agarrando eles e comendo só a cabeça da pessoa. Outra característica muito peculiar a respeito do Mapiguari seria que ele tem medo do bicho preguiça. O medo do bicho preguiça é meio que inexplicável. O Mapiguari simplesmente tem medo do bicho preguiça. Agora lembre-se,
Tomem muito cuidado quando vocês forem explorar a floresta. Estejam sempre acompanhados de adultos e de respeitar a natureza. Lembrando que o Mapiguari caça pessoas que não respeitam a natureza.